Aquele lance lá que o PT mandou fazer um porto em Cuba, não é? O Porto do Mariel. É. Bilhões foram gastos, né? Isso a gente, É, a gente sabe muito bem pra que é isso, né? E eles vão pra, pagar de pra volta? que, pra que 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 funciona? nada! Esse porto serve pra quê lá em Cuba? Olha, falam que é pra tráfico, mas eu não tenho documentos pra provar. Caralho! Então, Porra. sim, mas a ditadura cubana mexe com tráfico. Ah, faz sentido. Mexe com tráfico. No livro do ex-guarda pessoal de o guarda-costas do Fidel, ele amava o Fidel, tanto que toda a família foi embora, ele foi o único que ficou em Cuba pela lealdade que ele tinha com o Fidel. Até que um dia ele ouviu uma conversa, sem querer, do Fidel com Traficante. traficante. E foi aí que o mundo dele desabou e ele falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, longe da minha família, dando a minha vida por um cara desse. E aí ele fugiu, foi preso, porque pegaram ele tentando fugir, e depois que foi solto, conseguiu fugir de vez para os Estados Unidos e escreveu um livro. Ele já morreu, mas o livro é sensacional, recomendo que... Como é o nome do livro? A Vida Secreta de Fidel, se não salvo engano, tem que ver em espanhol. Em espanhol. A Vida Secreta de Fidel. E aí, ele conta, né, que o Fidel mexia... A Vida Secreta de Fidel. Entendi. As revelações de seu guarda-costas pessoal. Pô, da Então- hora. É muito bom. Acho que no Brasil, não sei se tem para vender, mas de fora tem como comprar. E aí ele conta que o Fidel mexia com tráfico. E os filhos do Fidel têm negócios em Espanha e tudo isso. E falam que o Porto de Mariel é para essa finalidade também. Que loucura, né? a E gente também financia essa porra. para mandar dinheiro para a ditadura, né? Porque foram bilhões de reais Ah, que sim. foram É um porto, mandados é uma puta para Cuba. infraestrutura foda. E o Brasil arcou com a dívida. Porque Cuba não pagou. Por isso que eles ficam com esse negócio de embargo econômico, embargo econômico. É para justificar o calote que ele dá nos outros países. Cuba, o país é conhecido... O país não, mas a ditadura é conhecida como caloteira. Não pagam. Pedem empréstimos. Ai, não temos dinheiro para pagar à vista, pelo embargo, papapá. Nunca pagam a dívida. Aí o Brasil pagou 2 vezes esse empréstimo aí. Primeiro quando emprestou e depois teve que, né, arcar com essa dívida. Estamos o quê? Estamos na segunda geração da ditadura lá em Cuba? Cara, mais de 60 anos de ditadura. Já passou Porra. Fidel, aí o Raul, né, da Aham. família, e aí o Dias-Canel, amigo desde sempre dos Da ditadores da família. Você acha que um dia abre? Olha, vai ser difícil. Você acha que é só com Revolução Armada? Eu acredito. Só Revolução Armada. Como você vai tirar uns ditadores do poder, meu? E outra coisa, Tu tem isolando que ser Cuba. muito ruim, tu tem que ser muito filho da puta pra caralho pra tu Você é um ditador? ser um ditador, tá ligado? E tipo, assim, foi o primeiro era o filho da puta do caralho. Aí depois foi o irmão dele O que era, Bananinha. que era um filho da falo puta que o do Bananinha. caralho. Aí agora vem um terceiro irmão, que não é nenhum nem outro, tá ligado? Ele só é um filho da puta do caralho. Então, porra, assim, por isso que eu penso que aqui no Brasil é muito difícil isso daí, porque tu precisa ser muito filha da puta do caralho pra tu meter uma dessa, sabe? Mas assim, o pensamento comunista eu vejo que está aumentando, está crescendo muito aqui no Brasil, me assusta. Muitos influencers que se dizem marxistas, leninistas, com muito seguidor e engajamento nas redes sociais. Então a desinformação é muito grande. E muitos pedem essa ideologia no Brasil. Então eu não acho tão difícil, não. Mas sobre isso, você acha que deve ser assim? O que Deixar, você deixa as acha? pessoas... O que o PT ganha financiando ditaduras como a de Cuba, Nicarágua? O que eles ganham com isso? Será que não é Capital apoio político, né? depois pra Sim. cá? Parece horrível isso. Tem cubano infiltrado aqui. Por exemplo, no programa Mais Médicos, eles mandavam infiltrados pra cá. Então não duvide que tem infiltrados aqui. No exército na Venezuela tem infiltrados. Cubanos. Sim. Quando tem revoltas na Venezuela, cubanos são enviados para lá para controlar o povo. E quando tem em Cuba, os venezuelanos são enviados para Cuba para controlar o povo cubano. Então, é assim que funciona. Tem infiltrados, eles têm infiltrados em todos os países, acredite. Caralho. Imagina, então a gente pode... Bom, pelo que tu tá falando, então, é um risco real a gente voltar. A gente passar a ser uma Venezuela. Cara, a gente tá perdendo a nossa liberdade.
Você não pode criticar um uma togado. parada que o Monark ia falar. Como que você chama isso? Quanto ao... Assim, a gente tá falando sobre liberdade de expressão e tal, e ele ia te perguntar sobre os influenciadores marxistas. Que, bom, eu imagino que a tua pergunta ia ser... deixa eles falar, não é? Claro, claro. Eu sou defensora da liberdade. Por mais besteiras e abobrinhas que você fale, você tem seu direito de falar isso. Por mais que seja burra essa ideia que você está defendendo, né? Porque quem é marxista, quem se diz marxista, ou é burro, ignorante ou mau caráter. Não tem outra. Não tem outra. Até uma certa idade, você ser marxista, ok, ai, que bonitinho, igualdade, papapá, liberdade utópica, né? Porque liberdade nunca... liberdade não, é igualdade. Igualdade nunca existiu, nunca vai existir. O ser humano é desigual por natureza. Um melhor que o outro, um com mais possibilidade de crescer, papapá. Sempre vai ter desigualdade. Então, até uma certa idade, você defender igualdade, ok, bonito, que legal. Depois disso, é burrice, é mau caratismo. Acabou. A verdade é que não dá pra... igualdade é... É burrice. Só não chega. Você defender uma ideologia como o comunismo, cara, que cala a tua boca depois que os caras tomam o poder. Quem que em sã consciência defende isso? Você tá defendendo o que cala na tua boca. Mas é bem isso que a galera tá defendendo hoje em dia. No Twitter tem muita gente que... E pior que muitos deles são jornalistas verificados. Mas é que as universidades estão tomadas, né? Um erro que eu vejo na intervenção militar foi que eles, para governarem em paz, deixaram as universidades, né, para os professores. Então, foi tomado tudo. Desde a época da intervenção militar, as faculdades, as escolas estão tomadas. Então, foi muita lavagem cerebral, foi aos poucos mesmo. A esquerda, ela teve paciência. O trabalho deles foi de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E que eu falo que a direita precisa deles a paciência também e ir ocupando os espaços como a esquerda ocupa desde, né, 1900 e bolinha aí. Mas tu concorda que a esquerda não é... É um salto lógico também a gente pensar que se a esquerda vai pro poder, a gente automaticamente vira comunismo. Não acho isso. Não acho isso também. Mas o cenário que a gente está vivendo no Brasil se encaminha sempre a uma ditadura. É um pré-candidato falando que vai regular os meios de comunicação, pelo amor de Deus. E aí não é preso. Uma pessoa que ameaça a liberdade de expressão abertamente não é preso. Você acha isso normal? Eu acho. E aí outro que fala, sei lá, vou invadir... Não, aí outro que fala, vou invadir o STF é preso. E outro que... é ameaçar a democracia, querer invadir o STF. Se eu falar, vou invadir o STF, aí é crime, tem que ir preso porque tá ameaçando a liberdade. E agora o pré-candidato que fala que vai regular os meios de comunicação, pode falar isso abertamente e não é ameaça à democracia? Eu acho que os dois podem falar abertamente, entendeu? Se o cara tá insatisfeito com o STF, ele pode falar abertamente. Eu também defendo isso. Sim. Eu acredito que cada um tem que falar o que bem entender o que acredita. Não pode ser crime você falar o que você pensa. Mas a galera quer que seja crime. Não, mas sabe o que é pior? Não é nem crime. Eles querem que seja crime só pro lado... deles, mas vai ser sempre dos dois lados. O pior não é nem a lei. Tem um aspecto dessa parada que a gente não tá olhando, mas que é igualmente importante, é que agora existem grandes empresas que meio que controlam a praça pública digital. Você tem o YouTube, Monopólio. o Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas empresas. É. Hoje, o ser humano interage socialmente, em sua maioria, através dessas plataformas. Portanto, o que acontece de discussão pública, acontece lá. E hoje em dia, eles têm o poder de filtrar o que é permitido estar... Sim. na plataforma deles ou não. E cada vez mais eles estão utilizando esse filtro e fazendo uso de algoritmos para meio que guiar o discurso público para uma direção que eles acreditem que seja melhor para eles ou para a humanidade. Duvido que seja para a humanidade, tá? Mas tem gente que acredita. Mas que é melhor para eles e para o negócio deles e tal. É o perigo do monopólio, né? Por isso que eu falo que a concorrência tem que aumentar sempre. Então, como está concentrado aí entre eles mandam e desmandam. E você tem que se submeter a isso. Será que pelo fato deles estarem ocupando um espaço público, que eu acho que quando a discussão na internet se torna o principal veículo de discussão pública da sociedade, e eles controlam, eles têm o monopólio desse espaço, será que isso não acarreta em alguma regulamentação do controle desse espaço deles? Talvez, eu acho que talvez seja necessário
leis que não vão restringir o que a gente fala, mas sim Garantir que a gente possa falar. possa falar o que quiser, entendeu? Tem que ter... Uma garantia fundamental, né? Da vida, isso. Exato, é mas um não direito existe natural. hoje em dia. Mas não existe hoje, né? É um direito natural. Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, é a primeira emenda. Sim. Entendeu? Sim. E aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, na lei, crimes contra a honra. E honra é algo totalmente Essa Constituição subjetivo. brasileira, eu defendo que ela tem que ser mudada. Não sei se agora é o cenário ideal. Eu tenho medo. As pessoas que estão aí, né, na Câmara, no Senado, A gente tenho medo de precisa ser mudado. se decidir antes de mudar uma Mas coisa tão forte precisa assim. ser mudado com certeza, porque tem muitas lacunas. Só de não garantir liberdade de expressão como Então garantir isso a dá máxima direito de um a direito, várias interpretações. Eles podem interpretar do jeito que eles bem entenderem. E aí tomar as decisões, por mais absurdas que sejam, baseados no que interpretaram da Constituição. Então ela tem várias falhas, essa Constituição, e com certeza precisa ser mudada. Sim, e a gente está vivendo um mundo que essas empresas agora cada vez mais cerciam a discussão e controlam. Existem muitos criadores hoje em dia que eles têm certo medo de falar certas coisas. Eu dou um exemplo que é bem claro e ninguém pode discordar de mim, porque todo mundo já viu isso. Sim. Muitos influenciadores se controlam para não falar a palavra coronavírus Sim. nas suas palavras. Porque o algoritmo pega essa palavra e corta o engajamento. Por que eles ficam com medo de falar uma palavra? Esse é o poder que as plataformas têm quando eles criam regras que cerciam a opinião de uma forma burra. Falar coronavírus por algum motivo é um flag lá que vai... O Trump perdeu as redes dele, né? E aí o Talibã lá tá com as redes dele intacta, pode falar o que quiser e tudo certo. Aí eles falam um monte de merda nas redes do Talibã. Meu, um ditador mata. O cara mata pessoas, decapita. Mas aí eu defendo que ele tem que ter rede mesmo. Mas aí ele tem a sua liberdade de ir no Twitter, de falar e tudo, mesmo sendo um ditador. Acredito que o Trump tem o direito dele, ex-presidente dos Estados Unidos, Eu eleito. também acho um de absurdo. ter Também a acho rede absurdo dele. terem Até banido hoje o ele não Trump. conseguiu de volta as redes sociais nas plataformas. Eu acho Isso absurdo. em É um 2021 absurdo. é ser banido do convívio social. Exatamente. Né? Tudo acontece na internet, né? Quando É. caiu, foi mês passado que caiu. Meu, eu me senti assim, em outro planeta. O que está acontecendo no mundo, né? Sim, A gente fica... não sei viver mais. Exatamente. Tudo acontece nas redes sociais. Até para emprego, muita gente, né, na pandemia, ficou sem emprego e tal, e conseguiu uma fonte de renda através da internet. Então, cada dia tá mais importante na vida das pessoas, né? Essas plataformas. Lá na faculdade que tu estuda lá, a galera se alinha mais com o que tu pensa ou tá mais pro outro lado? Tem cara? muito esquerdista. Entre mais de dinheiro a pessoa é, mais esquerdista. Porque aí não tem noção da realidade. Engraçado, porque Entendeu? eu ouvi um cara falando pra mim que Tem tudo todos os de- direitistas são ricos. Não. Não mesmo. Aqui em São Paulo, uma grande parcela da classe média alta é bolos. Vota no bolos. É assustador isso. Porque eu tenho uma teoria, que essas pessoas que têm mais dinheiro, elas têm acesso à faculdade. E outras mais pobres, né? É mais difícil. Então, as faculdades estão tomadas pela esquerda. A doutrinação é full. Aí eles são doutrinados. E por isso saem da faculdade com essa crença. E também porque muitas vezes não querem que outras pessoas alcancem o que eles alcançaram. E a esquerda é assim, né? Eles querem só para eles. Só concentrar a riqueza neles e o resto que se dane aí pobre. Entendeu? Essa é a minha teoria. Eu vejo muitas pessoas que são pobres e são de direita também. Não, sim, eu conheço muitas, mas aí essas pessoas, elas conhecem uma realidade, né? Que esses riquinhos não conhecem. É a realidade de acordar 6 da manhã para ir trabalhar, ralar, pagar sua própria faculdade. Aí eles não têm tempo para pensar essas abobrinhas. Quem tem tempo é quem é filhinho de papai e mamãe, paga as contas e tem tempo de sentar e pensar essas abobrinhas, por exemplo. Faz sentido.